Diversas prisões por drogas, alcoolismo e atentado ao pudor quando foi revelada sua homossexualidade, perda do namorado para AIDS, morte misteriosa, enterro após 2 anos por causa da investigação e depois que morreu o ex-namorado se afundou em drogas e afirmou que ele tinha o vírus HIV. O canal Cultura Nostálgica traz para você a história de George Michael. Nos bastidores do estrelato havia um homem cuja vida tumultuosa capturou a atenção do mundo. George Michael, um nome que ecoou em arenas lotadas e rádios por décadas. Também fez manchetes pelas razões mais inesperadas. A sua voz poderosa e as suas letras emotivas eram apenas uma parte da história, contrastada por seus escândalos e batalhas pessoais, que pareciam tão sombrias quanto seu tom de voz marcante. Desde a sua ascensão à fama, George Michael enfrentou uma montanha-russa de desafios e controvérsias, que o mantiveram nas páginas dos jornais. Prisões por atentado ao pudor e suas batalhas contra as drogas o trouxeram às manchetes, revelando as lutas que coexistiam com o seu sucesso. E então, quando a poeira parecia ter se assentado, o mundo foi abalado mais uma vez. Uma notícia que parecia tão improvável quanto trágica: a sua morte. O homem que uma vez incendiou o palco com a sua presença magnética, agora estava imerso em um enigma, deixando o mundo com mais perguntas do que respostas. Prepare-se para uma jornada intrigante enquanto mergulhamos na vida de George Michael, os escândalos que chocaram o mundo, os momentos marcantes e o mistério que pairou sobre a sua partida. Não perca esse vídeo que revela os detalhes mais fascinantes da vida desse ícone. Vem embarcar nessa junto comigo? Vamos lá! Em um bairro movimentado de Londres, nasceu um garoto destinado a conquistar os palcos e também os corações do mundo em 25 de junho de 1963. O nome dele? Georgios Kyriakos Panayiotou, ou como todos conhecem, George Michael. Ele trazia em sua essência uma rica mistura de culturas. O lado cipriota e grego do seu pai, Kyriakos, apelidado de Jack, e a influência inglesa de sua mãe, a bailarina Leslie Engold. O seu berço artístico foi em Kingsbury, Londres, onde as ruas urbanas e vibrantes se tornaram um cenário de uma história musical extraordinária. Uma história que teve início de maneira bem peculiar, um pequeno ferimento na cabeça. Foi esse incidente que fez despertar sua paixão pela música. Desde muito jovem, George já sentia as notas musicais dançando em sua mente. Kingsbury foi o palco onde suas primeiras melodias ganharam vida. Não demorou muito para que a música se tornasse parte da sua identidade, uma paixão que crescia junto com ele, se tornando um caminho inevitável para seguir. Quando a família se mudou para Hadley, a história de George tomou novos rumos. Lá ele cruzou os caminhos com Andrew Wadley, um amigo que compartilhava do mesmo sonho, o de se tornar cantor. A amizade se fortaleceu ao som das primeiras notas que George tocava nas ruas de Londres como artista de rua e também como DJ em clubes locais. Juntos, eles deram vida à banda The Executive, na busca pela fama e também pelo sucesso musical. A sua jornada musical estava apenas começando, e aquelas notas únicas e vibrantes logo conquistaram o mundo, tornando o nome imortalizado nas páginas da história da música pop. A busca por destaque os levou a tomar uma decisão audaciosa. George optou por mudar seu nome para algo que ressoasse com o público. E assim, George Michael emergiu como um nome artístico que acabaria refletindo a sua própria identidade. Bom, George Michael e Andrew entraram no cenário musical em 1981 como o dinâmico duo When. Com a sua energia contagiante e melodias cativantes, eles não apenas dominaram as paradas, mas também deixaram marca na história da música pop. O primeiro álbum da dupla, Fantastic, foi lançado em 1983 e imediatamente conquistou o primeiro lugar nas paradas de sucesso do Reino Unido. Os hits como Young Guns, When Rap e Club Tropicana ressoaram em todo o país, solidificando a sua posição como sensações pop emergentes. Rapidamente, eles se tornaram conhecidos por suas canções alegres e performances vibrantes que capturaram a essência da década de 1980. Make It Big, o segundo álbum de When, continuou a trajetória ascendente da dupla, não apenas alcançando o primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos, mas também produzindo um dos maiores hinos pop da história. Eu tô falando do grande sucesso Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. Don't leave me hanging on the line.
A energia contagiante da música e a sua mensagem positiva fizeram dela um sucesso instantâneo, elevando George e Andrew a um status de superestrelas. Entre os sucessos inesquecíveis estavam também Careless Whisper, que não apenas capturou a atenção das pessoas, mas também marcou o início das incursões de George Michael em carreira solo. A canção apresentava sua voz emotiva e a habilidade de contar histórias através da música. E é claro, também não podemos nos esquecer de Last Christmas, que se tornou um clássico de Natal, ecoando nos corações dos ouvintes a cada temporada festiva. Christmas, I gave you my heart, but the very next day... O Wham não era apenas uma banda, mas um fenômeno cultural. As suas músicas, os seus clipes vibrantes e a sua presença cativante nos palcos deixaram uma marca profunda. Tanto George como Andrew criaram uma sinergia musical única, capturando o espírito da década e tornando-se ícones da música pop nos anos 80. Com o estrondoso sucesso do seu single solo, os rumores sobre o futuro do Wham se tornaram ainda mais intensos. A separação iminente da dupla estava no ar. E em 1986, o capítulo do Wham chegou ao fim. O desfecho oficial veio com o lançamento do single de despedida, a canção The Edge of Heaven. E também a coletânea The Final. O seu terceiro álbum, intitulado Music from the Edge of Heaven, viu a luz do dia na América do Norte e também no Japão, encerrando um ciclo marcante na história da música pop. Um esgotado concerto no icônico estádio de Wembley marcou o encerramento da trajetória da banda, incluindo a estreia mundial do filme da China. A separação do Wham foi um momento de despedida e também de novos começos, né? Para George Michael, foi o ponto de partida para uma jornada musical solo que acabaria elevando a sua arte a níveis ainda mais altos e acabaria solidificando o seu lugar como um dos maiores ícones da música pop de todos os tempos. O lançamento do seu álbum de estreia solo, Fate, foi um divisor de águas em sua carreira. O mundo testemunhou o desabrochar de um artista verdadeiramente excepcional. O álbum, impulsionado pelo sucesso da faixa título, não apenas conquistou os corações dos fãs, mas também estabeleceu George Michael como um nome incontornável na cena musical. Fate não foi apenas um álbum, foi uma declaração de independência artística e também um convite para os ouvintes adentrarem o mundo musical único de George Michael. As influências musicais variadas refletiram-se em sua evolução artística. O seu som incorporou elementos de pop, R&B, soul e até mesmo baladas emocionais. A rica tapeçaria do seu talento mostrou que ele não era apenas um cantor, mas também um contador de histórias melódicas que conseguia transmitir emoções profundas por meio de suas canções. Dentre os hits que mais marcaram a carreira solo de George Michael estão Father Figure e One More Try. Essas canções merecem destaque por aqui. As suas letras sinceras e a entrega apaixonada de sua voz tocaram os corações de milhões de pessoas, ecoando nos fones de ouvido e também nas mentes dos seus admiradores. Cada faixa era uma jornada musical que conectava as pessoas a uma experiência emocional autêntica. A carreira solo de George Michael não foi apenas uma continuação do seu legado. Foi uma celebração do seu dom artístico em seu estado mais puro. Com cada nota e cada palavra, ele continuou a criar músicas que transcenderam gêneros e tocava almas. A sua jornada musical solo foi uma exploração de novos territórios, uma busca pelo significado e uma demonstração de que a sua estrela brilhava com um resplendor incomparável. George Michael navegou por um caminho complexo quando se tratava de sua sexualidade e os seus relacionamentos. Durante seus primeiros anos de carreira, ele enfrentou desafios em relação à sua identidade sexual. Inicialmente, as suas fantasias eram sobre mulheres, o que o levou a acreditar que estava caminhando para a heterossexualidade. No entanto, na puberdade, as suas fantasias começaram a se voltar para os homens, levando-o a questionar o seu próprio processo de autodescoberta. Aos 19 anos, ele compartilhou com seu amigo Andrew que era bissexual, mas manteve essa informação longe dos seus pais. No decorrer dos anos, George Michael passou por um processo interno de aceitação de sua orientação sexual. Tanto que mais tarde, em uma entrevista concedida à editora-chefe, Jodie Whittaker, para a revista The Advocate, ele compartilhou uma reflexão profunda sobre a sua jornada de autodescoberta e a sua compreensão da sua sexualidade.
Ele revelou que se apaixonar por um homem foi o fator que finalmente dissolveu o seu conflito em relação à sua identidade bissexual. Ele disse o seguinte: "Eu nunca tive um dilema moral em relação a ser gay. Eu pensava que havia me apaixonado por uma mulher algumas vezes, mas então me apaixonei por um homem e percebi que nenhuma dessas experiências anteriores era realmente amor." Ao longo de sua vida, Michael teve vários relacionamentos significativos. No início dos anos 80, ele teve uma relação com a maquiadora Katy John, a quem ele considerava sua única namorada de boa fé. Em meio ao turbilhão de sua vida, um momento especial ocorreu aqui no Brasil. Durante a sua participação no Festival Rock in Rio em 1991, ele não apenas encantou a plateia com a sua voz cativante, mas também encontrou Anselmo Felepa, um estilista brasileiro que viria a desempenhar um papel significativo em sua vida. Juntos, eles compartilharam momentos de amor e companheirismo. A relação com Anselmo foi intensa e profunda. No entanto, a felicidade que compartilhavam foi ofuscada pela tristeza quando Anselmo sucumbiu à AIDS no ano de 1993. A perda do seu amado parceiro teve um impacto devastador em George Michael, deixando uma marca permanente em seu coração e influenciando a trajetória de sua vida dali para frente. Michael mais tarde compartilhou: "Foram notícias terríveis. Eu pensei que também poderia estar com a doença. Não consegui compartilhar isso com a minha família, pois eu não sabia como contar para eles. Eles sequer sabiam que eu era homossexual." Enfrentando seus próprios demônios na busca pela estabilidade, pela superação desses obstáculos, a sua vida se transformou em uma jornada exigente, marcada por altos e baixos. Mais tarde, ao refletir sobre a perda de Felepa, ele descreveu esse período como profundamente depressivo. Foram necessários cerca de 3 anos para que ele conseguisse enfrentar o luto. E após esse período, ele também enfrentou a perda da sua mãe. Michael compartilhou a sensação avassaladora de ter sido sobrecarregado por uma série de tragédias. Foi uma época terrivelmente deprimente. Demorou cerca de 3 anos para o luto. Depois disso, eu perdi a minha mãe. Quase me senti como se tivesse sido amaldiçoado, disse o cantor. Bom, em meados de 1996, George Michael encontrou em Kenny Gus uma conexão profunda que rapidamente se transformaria em um relacionamento duradouro. Kenny, um ex-comissário de bordo e treinador de líderes de torcida, irradiava uma energia contagiante que combinava perfeitamente com a personalidade carismática de Michael. Foi também durante esse período que a homossexualidade de George Michael se tornou amplamente conhecida, e mais tarde ele abertamente reconheceu que esconder a sua verdadeira identidade o fazia sentir-se como uma pessoa fraudulenta. E ele compartilhou também que a sua saída do armário, digamos assim, tenha acontecido de maneira não planejada. Isso ocorreu quando ele foi preso, veja só você. Em 7 de abril de 1998, ele foi detido por envolvimento em um ato obsceno em um banheiro público em Beverly Hills, Califórnia. Ele foi abordado por um policial disfarçado durante uma operação. Em uma entrevista à MTV, Michael descreveu a situação dizendo assim: "Eu fui seguido até o banheiro e então esse policial, eu não sabia que era um policial, obviamente. Ele começou a jogar esse jogo, que acho que se chama Eu te mostro o meu, você me mostra o seu. E então quando você me mostrar o seu, eu vou te prender." Depois de declarar que não contestaria a acusação, ele foi multado e condenado a 80 horas de serviço comunitário. Pouco tempo depois, ele lançou o videoclipe do seu single Outside, que satirizava um incidente no banheiro público e também apresentava homens vestidos de policiais se beijando. Veja só você. Essa resposta humorística à situação também trouxe uma disputa legal com um policial envolvido alegando difamação. Nos anos 2000, George Michael prosseguiu a sua carreira musical com várias colaborações e também vários lançamentos de sucesso. Ele uniu forças com Whitney Houston para trazer o single If I Told You You're There, que foi coproduzido por ele e Rodney Jerkins. O seu 5º álbum de estúdio trouxe Freak, alcançando o top 10 no Reino Unido. Seguido por Shoot the Dog, em 2002. Uma crítica política durante os preparativos para a invasão do Iraque. Em 2003, ele reinterpretou The Grave, de Don McLean, como protesto contra a guerra. O cantor também participou do Live 8 em 2005 com Paul McCartney e teve também neste período vários outros sucessos que explodiram em todo o mundo.
Ao longo desses anos, George Michael continuou a navegar entre sucessos musicais e polêmicas pessoais, incluindo prisões por dirigir sob influência de drogas e posse de drogas. A sua música e ativismo social continuaram a ser uma parte marcante de sua carreira. No final de novembro de 2005, notícias surgiram de que Michael e Gus tinham a intenção de formalizar o seu relacionamento por meio de uma parceria civil no Reino Unido. No entanto, devido à repercussão negativa na mídia e à iminente turnê intitulada 25 Live, após 15 anos, percorrendo cidades europeias, eles optaram por adiar esses planos. Foi um momento em que a atenção pública e as circunstâncias pareciam interferir com seus desejos pessoais. Em julho de 2006, outra acusação de envolvimento em ato sexual em um local público, dessa vez em Londres. Na época, ele afirmou que esses episódios não afetavam o seu relacionamento com o seu parceiro Kenny Gus. George Michael também teve problemas com drogas e com a lei. Em fevereiro de 2006, ele foi preso por posse de maconha e foi advertido pela polícia. Já em 2007, ele se declarou culpado por dirigir sob efeito de drogas e acabou sendo condenado a serviços comunitários e teve também a sua carteira de motorista suspensa por 2 anos. Alguns meses depois, ele chegou a admitir na BBC Rádio que seu uso de maconha era problemático e que estava constantemente tentando reduzi-lo. Em setembro de 2008, ele foi preso de novo por posse de drogas que incluíram cocaína e crack. Ele foi autuado por posse de substância controlada e, em entrevista ao jornal The Guardian, ele explicou que havia cortado a maconha e estava fumando apenas 7 ou 8 baseados por dia, em vez dos 25 que ele costumava fumar anteriormente. Em julho de 2010, foi preso de novo após colidir o seu carro perto de uma loja em Londres, após participar da Parada do Orgulho Gay. Ele foi acusado de dirigir sob efeito de drogas e também estava portando maconha. Em agosto do mesmo ano, admitiu culpa no tribunal e foi condenado a 8 semanas de prisão. Também teve que pagar a multa e foi proibido de dirigir por 5 anos. Ele foi libertado após cumprir 4 semanas e um grafite com a palavra When apareceu no local do acidente. Em agosto de 2011, foi anunciada uma nova turnê do cantor. E na noite de abertura do show, ele anunciou o fim do seu relacionamento com Gus. Na verdade, eles já estavam separados desde 2009. E segundo fontes, o abuso de drogas por parte de Michael foi um fator contribuinte para o término. Em novembro do mesmo ano, ele foi hospitalizado devido a dores no peito. A sua condição piorou, levando a cancelamentos e adiamentos de sua turnê. Ele foi internado em uma unidade de cuidados intensivos e chegou a ficar em coma. Após a sua recuperação, o cantor pop conheceu Fari Fawaz, e a conexão entre eles se desenvolveu com muita rapidez. Nos anos seguintes, a relação entre eles evoluiu para um romance, e Fari desempenhou um papel importante em ajudar o cantor a enfrentar diversos problemas pessoais. Relatos também indicam que a separação de Kenny o afetou profundamente, e Fadi se esforçou para ajudar a estrela pop a se recuperar gradualmente. Embora tenham começado a namorar de forma exclusiva em 2012, o casal optou por manter o relacionamento em segredo até serem fotografados juntos em 2015. No mesmo ano, George decidiu buscar tratamento em uma clínica de reabilitação na Suíça para então lidar de fato com seus problemas de dependência. E o companheiro, claro, permaneceu ao seu lado durante todo o processo. No dia 25 de dezembro de 2016, a música perdeu um de seus filhos mais talentosos. George Michael faleceu em sua casa, aos 53 anos de idade. Segundo relatos, Fadi Fawaz foi quem encontrou o cantor após sua morte repentina. Ele alegou ter chamado os serviços de emergência imediatamente. No entanto, evidências sugeriram que Fadi tentou ressuscitar George por cerca de 1 hora antes de chamar as autoridades. Também foi mencionado que houve um desentendimento entre o cabeleireiro e o ícone pop pouco antes da morte, e eles não estavam juntos. Após o trágico acontecimento, os amigos de George afirmaram que ele havia encerrado seu relacionamento com Fadi ainda no ano de 2015 e pediram por uma investigação sobre as circunstâncias de sua morte. Já em março de 2017, após quase 2 anos de incerteza, foi revelado que George Michael faleceu devido a problemas no coração, incluindo cardiomiopatia dilatada e miocardite, além de ter o fígado gorduroso. Devido à demora da investigação e determinação da causa da morte, o funeral de George Michael ocorreu em 29 de março de 2017. Uma cerimônia privada foi realizada e ele foi sepultado em um cemitério no norte de Londres, ao lado do túmulo de sua mãe.
Infelizmente, nos anos seguintes à morte de George, a vida de Fadi aparentemente escapou do controle. Com problemas repetidos com a lei, ele foi preso sob acusações de danos criminais em julho de 2019, após ser encontrado na propriedade do falecido namorado. Contudo, aparentemente, Fadi Fawaz reside hoje em Londres, buscando uma vida tranquila longe dos olhares do público. O impacto de George Michael na música perdura além de sua morte. A sua voz única e composições cativantes ecoam através das gerações. Além disso, ele se destacou por seu apoio à comunidade LGBTQ+, e o seu engajamento em causas sociais também foi destaque. As suas contribuições filantrópicas e defesas dos direitos igualitários o eternizaram como um ícone que transcende o palco. Um momento memorável após o seu falecimento foi o tributo emocionante prestado por Adele no Grammy Awards, onde ela interpreta a sua canção Fast Love. Essa performance tocante ressoou em milhões de corações e determinou a influência duradoura que George Michael exerceu sobre colegas e admiradores. O legado de George Michael como artista e defensor das questões sociais continua a brilhar, mantendo a sua memória viva e inspirando novas gerações a usarem a música como veículo de mudança e expressão pessoal. Bom, e assim nós terminamos o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que esteve conosco mais uma vez aqui no canal Cultura Nostálgica. Aproveite para curtir o vídeo, compartilhar com quem você quiser, enviar para todo mundo e, claro, se ainda não for inscrito, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma de nossas atualizações, beleza? Um grande abraço a todos, obrigado de novo e até o próximo vídeo.